Boa noite, Vitor. Ei, Jorge, Ei, Vitor, boa noite, tudo bom? eu tô. Deixa eu te falar, você tá me ouvindo? Sim, sim, estou te Ah, ouvindo bem. deixa eu arrumar meu celular aqui um pouquinho, porque a minha cabeça tá cortada. Beleza. E Não, aí, tá ótimo. O tudo pessoal já bem? está entrando, né? Tudo ótimo. Vou te apresentar, né? Boa noite a todos que estão online e que vão assistir depois também. Nós vamos começar mais uma live aqui no portal acessa.com, desta vez sobre cinema. E o convidado de hoje é o nosso colunista do portal Acessa, o Vitor Bitarello. Vitor é formado em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com experiência no teatro e também apreciador de cinema, né, Vitor? Você iniciou no portal desde 2014 e o tema, né, dessa live é para justamente falar sobre uma abordagem, né, da liberdade feminina no cinema. É. Bom, o Jorge, é o seguinte. Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade. Eu quero te fazer uma pergunta. É melhor eu olhar para a sua imagem na tela ou para a câmera? Para minha Você olha câmera? para a câmera. Para a câmera? Tá. Bom, Aham. eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu, eu gosto muito de cinema, como você sabe, né? A gente já teve oportunidades de conversar. As pessoas que me conhecem Sim, sabem também. Eu sou uma pessoa que o meu amor pelo cinema ele é tão grande que eu não me restrinjo. Então, assim, a minha forma de ver o cinema não é aquilo que chamam de lado A e lado B, não. Eu gosto de sim. todos. Eu gosto de filme popular, eu gosto de filme lado B, né? Que lado B seria aquele filme que as pessoas têm menos acesso a eles, né? Não chegam às salas comerciais. Então que a gente tem que correr atrás para poder assistir. Mas gosto dos filmes Sim, que chegam nas salas também, gosto de filme de terror, de filme de ação, de romance, comédia musical. Isso aí para mim não é o que vai dizer se o filme é bom ou não. O que vai dizer se o filme é bom ou não é se o filme for bom ou não, né? Com sim, relação à temática que foi escolhida, porque o que, que aconteceu? Quando eu conversei com a Patrícia, né, da Acessa e com você, eu achava que tinha que ser uma temática que fosse interessante, não somente para o público, mas também que eu tiver, que me despertasse um interesse em falar sobre. E tem um assunto, sim, que eu gosto muito. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito do engajamento. Isso é muito afim à minha pessoa. Então, eu gosto muito de causas, né? Eu gosto muito de defender causas que, sim. na minha forma de ver, sejam justas. Então, assim, se eu observo que alguma injustiça está acontecendo, seja ela qual for, eu gosto de me manifestar. E na minha forma de ver, se tem uma coisa que hoje está muito em voga, né, uma causa que hoje está muito em voga, são a questão das vulnerabilidades. E as vulnerabilidades, elas não necessariamente estão atreladas a uma maioria, a uma minoria, né? Porque assim, quantitativamente falando, existem pessoas vulneráveis e que estão em maior número. Haja Sim, vista, por exemplo, a população brasileira negra, né, que é a maior parte da população brasileira e que claramente é a população mais vulnerável no Brasil. As mulheres, que sim. quantitativamente falando, também estão em maior quantidade e é a população mais vulnerável no Brasil. Haja Uhum. vista que a gente vem tendo muitas e muitas notícias, a internet facilitou muito sobre a questão da vulnerabilidade com relação à mulher. A mulher, na Sim, minha vida, tem um valor
para mim, um valor pessoal desde muito novo, porque assim, eu sempre estive muito com as mulheres, né? Eu Sim. sempre fui muito próximo da minha mãe. Eu tenho uma irmã, não tenho irmãos homens. Eu sempre fui muito próximo das minhas tias. Eu sempre tive muitas amigas. Então, assim, eu sempre tive uma relação muito boa e que a mulher sempre me fez muito bem. Em muitos momentos da minha vida muito difíceis, mulheres estiveram do meu lado. Então, de certa forma, eu quero o bem delas, sabe? E eu não gosto Sim. de ver uma série de coisas que elas passam. Eu acho que o cinema retrata as mulheres de uma forma que, na minha opinião, tá? Eu faço só um parênteses, eu faço muita questão de deixar claro que, obviamente, eu não sou mulher. Sei que eu não tenho como saber o que uma mulher vive, o que uma mulher passa, somente elas sabem. No entanto, eu observo, né? E na minha opinião, eu tenho capacidade de ser sensível às pessoas, às causas das pessoas. Eu acho que o cinema, ele coloca a mulher muito em segundo plano. Sim. Muito em segundo plano. A mulher, o que ela é normalmente no cinema? Ou ela é uma conquista, um objeto de conquista, eu vejo dessa forma, de um homem que normalmente é um poderoso, né, um mega poderoso, ou ela é uma pessoa que eu posso até conseguir pessoas contrárias a mim nessa fala, mas ela é alguém que quer encontrar um companheiro. Uhum. E essa Sim. é a única coisa que vai fazer essa mulher ser feliz na vida. Essa é a única... ela só será feliz se ela encontrar um companheiro. Eu quero deixar muito claro que isso não é um problema. Pelo menos não na minha Sim. opinião. A mulher tem todo o direito de querer ter um companheiro. Mas a forma como os filmes colocam, né, colocam as mulheres numa posição que, se elas não conseguirem isso, é como se elas não tivessem chance de serem felizes. Elas estão aprisionadas a uma felicidade dependente de um homem. Entendeu? A uma felicidade que não pode ser adquirida de outra forma. Sim. Uma outra coisa que os filmes colocam muito também é a questão do casamento e a questão do príncipe encantado. Esse príncipe encantado, ele não vai ser só encontrado nos contos de fada. Os príncipes encantados, eles vão ser encontrados das mais variadas formas e eles passam desapercebidos, que são o quê? As mensagens, que eu chamo de mensagem. As mensagens, Sim. elas são passadas de maneira despercebida. Então, quais são esses príncipes encantados? São, por exemplo, maridos que rompem casamentos para ficar com mulheres. Entendeu? Homens que têm uma vida de uma solteirice desenfreada, mas com aquela mulher, a mocinha do filme, ele vai ficar. Sim. Ou então, enfim, ou que ao invés de ter uma esposa, tinha uma namorada, entendeu? Ou fica com uma moça que dentro de padrões convencionais é considerada feia, o cara vai e fica com ela, entendeu? Então, assim, o filme traz isso. Na minha opinião, a mulher é muito mais do que isso. Com A certeza. mulher é mais do que isso mesmo. E eu separei alguns filmes, Jorge, para abordar nessa live, que eu acho que são filmes que retratam a mulher de maneira muito bonita e retratam esse sofrimento feminino de uma maneira muito bonita. Só tem um deles que eu separei, que eu acho que é um filme de um gosto aí mais duvidoso, né? Mas eu acho que ele também vai abordar bem essa questão dessa live, desse tema dessa live, né? Que é a questão da liberdade da mulher. Eu vou falar na ordem alfabética, pode ser? Sim, com essa sua abordagem a gente vê que a luta, né, feminina por igualdade entre os gêneros também acontece, né, na indústria cinematográfica, né, Sim. Vitor?
sim, acontece sim, tá? É, e eu gostaria só de falar aí do cinema, né, do cinema lá do B, que eu falei, que é um cinema muito bom e que poderia ser mais procurado. Ele, ele tem muita produção bacana e que valoriza muita mulher, sabe? Eu acho. Inclusive, hoje em dia já se vê trabalho com a mulher trans também. Recentemente, um filme chileno venceu o Oscar. É muito bonito o filme que chama, eu não sei se é Uma Mulher Fantástica, enfim, tem um fantástico na história. É muito bacana o filme, vale muito a pena assistir. Os filmes são A Bela e a Fera. Ele é um conto de fadas, né? Ele foi escrito no século XVIII. A versão que a gente conhece, eu tive que fazer uma cola, que é um nome grande. O nome da escritora é Jeanne-Marie Le Prince de Sim. Beaumont, tá? É a versão que nós conhecemos. Ela fez uma adaptação da obra anterior, da primeira metade do século XVIII. O segundo filme é o Adoráveis Mulheres, da Greta Gerwig. Essa diretora, ela vem, né, aparecendo, digamos assim, no cenário aí do cinema mundial e tal. Teve indicação com o filme Lady Bird, esse ano também com o Adoráveis Mulheres, né? O Carol, que é uma história de amor homossexual do Todd Haynes, é um filme belíssimo. É uma construção assim, de roteiro e de história de amor homossexual como eu particularmente nunca vi. Assim, uma Sim. história de amor homossexual no cinema tão bem colocada, né, são duas mulheres, né, o tema nosso aqui são mulheres, e eu acho que é um filme muito válido para quem não assistiu. Sofreu muito preconceito na época, infelizmente, sabe, Jorge? Eu acho que é uma pena, mas ele vale muito a pena assistir. O quarto filme é o Mãe, é o filme do Darren Aronofsky. Ele vai tratar da religião. Isso também trouxe para ele muita intolerância. E é um filme fabuloso. É provavelmente o melhor filme dessa sequência que eu separei. O filme Ninfomaníaca, do Lars von Trier, é um filme dinamarquês. Lars von Trier é fabuloso também. E por último, que é o que eu falei, que é um filme questionável, mas que ficou bem polêmico e recentemente é o 365 DNI. Não sei se você ouviu falar. É um filme polonês da Netflix. Sim, Mas polonês, eu não né? sei se ele é... Oi? Não, sim, eu falei um filme polonês, né? Ah, tá. Eu não sei se ele é da Netflix ou se ele foi feito e a Netflix comprou. Honestamente, eu não sei, tá? Desculpa essa minha falha. Deveria ter procurado saber. Mas é porque eu quis trazer ele mais porque eu acho que ele tem uma questão ligada a esse tema para oferecer. A Bela e a Fera. A Bela e a Fera teve no cinema uma versão muito linda em 1991 da Disney, premiado, e uma versão em 2017 que, na minha opinião, não foi tão bonita assim, mas que teve uma marca de bilheteria absurda, arrecadou mais de US$ 1 bilhão de bilheteria, de receita. A Emma Watson foi, na época, a atriz mais bem paga da história do cinema, e eu não sei se alguém vai conseguir ultrapassar ela, que até então era Jennifer Lawrence. O filme A Bela e a Fera, eu sei que é uma história bem batida, vou só dar uma resumida, né? É uma moça que ela, para salvar seu pai, ela acaba ficando presa num castelo e tal, e aí ela conhece a fera, se apaixona pela fera e no final acaba ficando com a fera e a fera se torna novamente um príncipe. A grande questão dessa história é que A Bela e a Fera trabalha com uma ideia que, na minha opinião, ela passa muito despercebida. Qual que é essa ideia? É a ideia de status quo, a ideia de liberdade e o que prevalece. Porque, por exemplo, se a gente parar para pensar, o que a Bela é? Se a gente assiste o filme, a Bela, ela é uma
uma moça, literalmente, né, bonita, de um vilarejo, sendo um vilarejo, logo ela é conhecida por todo mundo, que é uma realidade, inclusive, atual, né, as pessoas de cidade, perdão, elas são conhecidas, as pessoas de cidade pequena, ela é sedenta de conhecimento, algo que por si só já chama a atenção de uma sociedade conservadora que não gosta de pessoas que querem o conhecimento. Ela é virgem, ela é bonita e ela é querida por quem? Pelo que todas querem, né? Sim. Ou seja, a bela incomoda. Resumindo. E na medida em que a bela incomoda, algo tem que ser feito com essa pessoa que incomoda, porque ela não pode continuar do jeito que ela é. Sim. Então, como que a história decorre? O pai dela, né, ao precisar fazer uma viagem, ele acaba se deparando com um castelo, entra nesse castelo e é aprisionado. O cavalo do pai dela, assustado com a história, volta. A Bela, sem entender o que está acontecendo, sobe no cavalo e vai até o castelo. E encontra o pai preso. E é dito a Bela a seguinte coisa: das duas, uma. Ou você vai embora, eu estou fazendo isso assim, eu estou falando a mensagem, tá? Sim. Qual que é a mensagem que é passada para Bela? Ou você se aprisiona e salva o seu pai, ou você vai ter liberdade, seu pai vai ficar preso. Qual a escolha que a Bela tinha? A Bela não tinha escolha. O filme passa de maneira bela, de maneira bonita, que ela, por amor ao pai, fica lá. E o pai vai embora mesmo querendo ficar. Só que a Bela não tinha escolha. Por quê? Porque se ela fosse embora, ela ia deixar a posição que ela ocupava e ela ia ser extremamente julgada. A Bela ia ser apedrejada por uma sociedade que faz o quê? Ué, como assim? Você passa a viver uma vida sua, você escolhe a sua vida e deixa o seu pai lá, deixa o seu pai para lá? Não. Você tem que fazer o quê? Você tem que fazer o que é melhor para sua família, representada pelo pai. E aí ela vai, ocupa o lugar do pai para o pai voltar para o status quo e a situação se equilibra. Só que a situação, na verdade, o quê? Ela continua se desequilibrando porque a Bela, ela não é um espírito domado. A Bela é uma jovem rebelde. Ela não aceita a situação. Então ela não quer que as coisas aconteçam de acordo com o que as pessoas daquele castelo queriam. Ela já não era assim antes e ela continua não sendo. Então eles continuam tendo o quê? Que aprisionar a Bela. E aí, como que isso é feito? Isso é feito convencendo o público de que ela faz isso tudo por amor. Primeiro pelo pai, depois por um príncipe que ela se apaixona, mesmo sendo feio. Então, assim, eu acho que A Bela e a Fera é uma história que ela não é feia. Ela é uma história que é bonita. Mas ela passa uma mensagem de que a Bela, a moça, a jovem, para manter o status quo da família, do homem, né, do pai, a vida dela é que sai perdendo, de certa forma, porque ela não se apaixona pelo príncipe em situação de liberdade. Ela se Sim. apaixona pelo príncipe aprisionada, né? E isso não é ideal. Bom, tô falando muito rápido, Jorge. Não, tá ótimo. As pessoas até interagiram aí, o Félix falando que ela é sonsa, mimada e chata. Enfim. Outras pessoas Dando pediram para você sequência. mandar beijo pro São Mateus. Beijo, São Mateus. Eu posso até imaginar quem tá pedindo. Enfim. Não subiu nenhuma frase agora. Enfim. Vamos dar sequência, então, para um filme lindo também, do ano passado. Adoráveis Mulheres. Oi, Mary.
Ah, não é quem eu achei que fosse, não. É, Adoráveis Mulheres. Adoráveis Mulheres é o que eu citei da... O Arson, gente. Ele é meu amigo, tá, Jorge? É, é um filme, né, que eu citei da Greta, também com a Emma Watson e com a Saoirse Ronan. E foi o único filme da Saoirse que eu gostei. Não é uma atriz que me agrada muito. A Emma também não é. Mas a Emma também não foi bem nesse filme. Mas o Adoráveis Mulheres, né, conta a história de 4 irmãs em 2 momentos diferentes da vida delas. E eu vou preferir focar nas 2 mais velhas, que é a Jo e a Amy, que são as personagens dessas 2 atrizes. Tem Sim. participação da Laura Dern também, Nossa, gente, fugiu. Daquela, a mais bambambam das atrizes lá dos Estados Unidos. Meryl Streep. E o que acontece? O filme é muito bonito. Por quê? Porque ele mostra que a mulher ela não é obrigada a escolher uma coisa ou outra. A Amy, ela não quer a vida que a Jo queria. Porque a Jo, o que ela queria? Ela queria ser uma mulher livre nos tempos da Guerra Civil Americana. O pai delas estava lutando na guerra, né? E a mulher naquela época não podia fazer as coisas que ela queria. Ela queria o quê? Ela queria ser uma escritora. Ela tinha Sim. talento, ela busca ajuda para isso. Ela sofre, é um trabalho muito bonito da Saoirse, muito bem conduzido pela Greta. Ela fala com a mãe dela que é só isso que ela queria. Ela quer trabalhar, ela quer fazer o que ela pode, porque que tudo é tão difícil para ela. E é muito bonito você observar a compreensão da mãe, como que a mãe compreende e como que a mãe também já viveu isso, como que a mãe reconhece essa dificuldade da mulher no mundo, né? É, Sim. e, e, e elas simplesmente têm empatia pela filha. É muito bacana isso. E a Amy, por sua vez, que é o personagem da Emma, ela não quer essa vida, entende? A Sim. Amy, ela quer a vida de uma mulher tradicional. Uhum, Entende? sim. Ela quer encontrar um marido, ela quer ter filhos, ela quer estar bonita para ser um marido, para a sociedade, ela quer poder ir. E é um evento social, usar vestidos. E por que isso não é legítimo? Né? Por que não é legítimo uma mulher querer isso para a vida dela? Querer ser uma esposa, uma dona de casa, cuidar de seus filhos, cuidar de seu marido. Isso é muito bem falado no filme, é muito bem conduzido. A Greta fez um trabalho muito feliz com Adoráveis Mulheres. É um filme muito, muito válido, deve ser assistido, eu acho. Assim. Eu vi 2 vezes, é muito emocionante, sabe? O terceiro que eu falei é o Carol. Ô, Vitor, antes de Oi, você entrar no terceiro, chegou uma pergunta da Patrícia. pode De uma falar. certa forma, você acredita que o cinema impulsionou o feminismo? Existe uma fase do cinema, né, lá para os anos 60, eu acho que é 60, 70, que o cinema ajudou. Ajudou sim, porque o que acontece? O cinema ele deu espaço para mulheres talentosas fazerem seus trabalhos, né? Sim. Numa época em que só homens apareciam, né? Só homens faziam filmes. Nós tivemos Barbra Streisand, por exemplo, que foi uma diretora que conseguiu aparecer, né? Ganhar um Oscar. Barbra Streisand, que é até hoje considerada uma grande estrela. Liza Minnelli apareceu também como uma grande estrela. A Jane Fonda, que tem causas grandiosas até hoje. Então, sim, pode falar com a Patrícia que sim. O cinema, ele impulsionou, ele impulsiona.
E ele é um grande espaço para a causa feminista. E eu acho que é muito legal se ele for bem usado de uma maneira responsável, né? Eu acho muito válido, sim. Eu acho que eu daria de dica, não somente para ela, mas para qualquer pessoa que queira ter um polonês, um filósofo polonês, o nome dele é Slavoj Žižek. Ele tem um filme, tipo um documentário que fala sobre ideologia no cinema. É muito bacana, vale muito a pena assistir. Ele aborda também a questão da mulher no cinema, sabe? Sim. Sim, eu acho que sim, tá? Eu acho que o simples fato do cinema tratar mulheres que queiram, mulheres que queiram não, né? Mulheres homossexuais ou então a mulher transexual, isso já é um sinal atual, fora as questões, né, antigas que passaram, tá? Respondi? Sim, respondeu. Pode continuar. Então tá. Bom, com relação ao Carol, o que acontece? Ele é um filme que eu tenho um carinho por ele, porque ele tem uma atriz que eu gosto demais, que é a Rooney Mara. A Rooney Mara foi indicada ao Oscar na época de atriz coadjuvante. Eu fiquei muito inconformado porque ela perdeu. Não que eu não goste da atriz que ganhou, que foi a Alicia Vikander, mas eu acho que ela merecia mais. O trabalho dela foi muito bom nesse filme, sabe? Mas ela ganhou prêmio em outras premiações, salvo engano, foi no Cannes. E a Cate Blanchett, né? Que também não venceu, mas no caso a atriz que ganhou na época, ela teve um trabalho mais feliz mesmo. O que acontece? O filme é mais focado na Carol, né? Que é o personagem da Kate. E ela é uma mulher casada, mais velha, né? Que a Rooney, claro. E ela já tinha tido alguma experiência homossexual, ela já se sabia homossexual. No entanto, ela era casada, né? Ela era Sim. casada, ela tinha uma filha, criança. E essa relação dela com o marido era uma relação que já não existia mais, maritalmente falando. Ela era uma relação que existia formalmente. Ela tinha virado amiga da antiga namorada, então era uma pessoa assim com quem ela podia desabafar e tal. Até que ela conhece a Therese, que é a personagem da Rooney. E é interessante, assim, como que o filme mostra de uma maneira muito, muito inteligente as estratégias da pessoa homossexual no mundo dos anos 50. Porque se a homossexualidade hoje já sofre tanto com a intolerância, a gente pode imaginar como era naquela época, Sim. né? E principalmente duas mulheres, que por si só já são vulneráveis, né? Já têm uma vida super regrada. Imagina querer viver uma sexualidade tão diferente do padrão do que era imposto. E aí ela consegue, elas trocam olhares e aí elas observam, né, que uma está sentindo pela outra algo que não somente uma relação formal, porque a Rooney trabalha, a Rooney não, a Therese trabalha numa loja e a Carol vai até essa loja comprar um presente para a filha. E ela usa de estratégias para quebrar o clima, né? Tenta pessoalizar a relação com a Therese. Ela pergunta da infância, pergunta se havia algum tipo de boneca que ela gostaria de ganhar. E pouco a pouco ela vai se esforçando para essa relação caminhar. E acaba que essa relação acontece, porque a Therese não Uhum. foge disso, apesar de ter um namorado. E o que vai aprisionar essas duas? O que vai tornar a liberdade das duas de viverem essa Sim. relação tão difícil? É a culpa que elas vão carregar. Por quê? Porque uma é casada.
ela vê o marido sofrer, porque o marido dela, ele sofre porque ele gostava dela mesmo, entende? Ele não sofre simplesmente por uma questão de dominação sobre a mulher ou por ciúme, ele gostava dela e ele via que ele não tinha chance de competir, de tentar, porque a mulher dele não era heterossexual. E ela sofre também por causa da filha. Né, que ela vê que a filha está sofrendo com algo que ela, por ser muito criança, não entende, mas ela está vendo que tem algo errado que está acontecendo naquela relação. E a Therese, por sua vez, ela sofre com o fato de ver de estar apaixonada por uma mulher casada. Então, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é a vigilância, porque quando o marido percebe que elas estão realmente vivendo aquela situação, ele passa a perseguir a Carol. E essa perseguição, a gente fica na dúvida do que realmente acontece, né? Ela quase gera o fim do relacionamento, ou gera o fim do relacionamento, porque aí o filme acaba, né? E por último, desculpa, Jorge, só um terceiro elemento que eu esqueci agora. Ah, tá. Por último é o que eu optei por denominar de lei, né? A lei, ou então o uso da lei de maneira a gerar uma chantagem emocional. Nessa época, a lei foi usada contra a Carol para perder a filha, atingiu a maternidade, né, que é a coisa mais cara na vida de uma mulher. E a lei da época, ela não poderia ser uma mulher homossexual, ela seria considerada imoral. Então, ela não suporta a ideia de perder a filha. E aí, por isso, ela decide romper a relação. Só que depois de decidir romper a relação, ela acaba que ela não suporta deixar de ser homossexual, negar a homossexualidade, simplesmente para ficar com um homem que queria ficar com ela e pronto. E aí ela decide requerer pelo menos o direito de visitas, mas ela queria viver a liberdade dela. É um filme muito bonito. Eu penso que ele é muito válido. Ele vale muito a pena de ser assistido. A Ana, que está nos assistindo, ela falou sobre o filme Você Nem Imagina, que trata das relações homossexuais de uma forma bem sutil. Ela indicou esse filme também, não sei se você conhece. Chama Você Não Imagina? Você Nem Imagina. Ela fala se Ele está relação... disponível também na Netflix. Ah, ótimo. Ela fala se é uma relação entre homens ou entre mulheres, ou Jorge? Ou entre mulheres? Ô Vitor, eu joguei aqui no Google entre mulheres. Ah, ótimo. Quero ver sim. Tem dá essa dica para ela, se ela não estiver assistindo, que chama Quatro Lunas. Sim. É um filme bem bacana, tá? O bacana do Carol é que ele trata essa forma, né, de relação de uma maneira muito bonita e muito como uma relação a dois, entende? Ele não é caricato, ele não é maniqueísta. São duas pessoas que se conhecem, se apaixonam e querem ficar juntas e enfrentam os tabus da sociedade, né? Sim, ela até respondeu aí que é de mulheres mesmo. Ah, tá. Obrigado, viu? O quarto filme é um filme que eu fiquei um pouco na dúvida sobre falar dele ou não. E eu torço para que as pessoas que vejam, elas entendam que eu não estou fazendo uma abordagem... Como é que eu posso dizer? Porque eu acho que ele é muito sério, esse filme. Uma abordagem crítica à religião. Eu estou fazendo uma abordagem sobre o filme, tá? Porque o que acontece? No ano de 2017, o Darren Aronofsky, que fez o filme Cisne Negro, é um filme realmente assim que deve ser assistido e que também fala muito bem sobre as mulheres.
Sim. Ele fez o Mãe, em 2017. O Mãe, eu tenho quase certeza que ele estava se relacionando com a Jennifer Lawrence na época, que é a protagonista do filme. Não tenho certeza, mas eu acho que estava, mas não estão mais. Ele tem uma total pegada religiosa, tá? Isso aí o filme nem se esforça para esconder, não. Ele é bíblico, é um filme bíblico, claramente bíblico. Então, no primeiro momento, vai aparecer quem? A criação, né? Existe um ser divino, que é representado pelo ator, o Javier Bardem, e a criação primeira, que é a mãe, né? Que a gente pode entender, talvez, ou mais provavelmente, pela Mãe Terra, que é o personagem da Jennifer. Os personagens, em regra, eles não têm nome. Na verdade, eles não têm nome. Os personagens não têm nome. E aí, o que acontece? Nesse filme, apesar dele ter essa pegada bíblica, então a gente vai aparecer lá, primeiro, qual vai ser o homem que vai entrar na cena, né? Vai entrar um personagem masculino, do Ed Harris, e esse personagem, né, a gente sabe que representa Adão, porque ele tem um buraco nas costas, depois chega uma mulher sedutora, o tempo mostrada como sedutora, como apta a fazer o mal para terceiros, né, que é essa visão que a Bíblia coloca de Eva. Depois chegam os dois irmãos, o irmão mata o outro, né, representando aí Caim e Abel, e depois uma série de acontecimentos totalmente relacionados à realidade bíblica e ao mundo pós-cristianismo. O filme mostra uma mulher que idolatra o Criador, né? A mãe idolatra o Criador. E o filme, eu penso que a questão feminina, ele é o que mais trata de uma maneira... O sofrimento feminino, ele trata muito bem de todos esses que eu selecionei, porque ela é desconsiderada e destratada enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto esposa e enquanto mãe. Enquanto pessoa, ela se sujeita aos desmandos do Criador, né? Que praticamente a trata assim, sem consideração, é rude com ela. Ele tem uma forma, ele acredita, ele passa para nós no filme que não tem que se preocupar com ela, com as vontades dela. Enquanto esposa, ela não é tratada porque eles não têm, por exemplo, vida marital. Ele não se preocupa em dar-la filho, sendo que ela queria. As pessoas começam a invadir aquele mundo dela pela vontade dele. Ela não é considerada, ela não é perguntada, ele não a consulta sobre aquela situação. E aí a situação de mãe. Quando chega na situação de mãe, é quando ela vai optar pela maternidade. Aí a situação dela com relação ao Criador, ela acaba e ela escolhe o filho. Entendeu? Que a gente não tem como negar assistindo o filme. O filho representa Cristo. Entende? E é muito interessante tudo o que é feito no filme, o que acontece depois da chegada desse Cristo. Eu não sei nem se eu gosto de falar muito, porque é muito forte, né? Mas comem aquela coisa, comem o corpo e o sangue de Cristo. Isso é muito bem colocado no filme. Isso é fantástico, sabe? É um único momento em que ela efetivamente se revolta contra o Criador e luta contra todos, contra as pessoas que estão ali, mas ela não consegue salvar seu filho. As pessoas a apedrejam, que é a história, né, da mulher pós-cristianismo. As pessoas a maltratam, batem nela.
é interessante até as formas de xingamento que o filme coloca. O filme, as pessoas chamam ela de vadia, chamam ela de puta, de gorda, de vaca. Quer dizer, todas as formas que a mulher é agredida já desde sempre, que sempre são formas de colocar a mulher em segundo lugar, o filme coloca. E é muito perfeito, assim, entende? Sim. O criador até tenta salvá-la, digamos assim, mas ele tenta salvá-la pedindo a ele que haja como ele quer, entende? Enfim, eu tô com medo Até assim, a de me capa alongar do muito. filme é bem forte também, né, Vitor? Oi? A capa do filme é bem forte também, né? É A sim, imagem, né? A sim. ilustração do filme, né? Eu Porque acho que ela segurando. se a gente observa o Jorge, o personagem da Jennifer, ele é muito santificado, Sim. né? Ela passa o tempo inteiro com um longo cabelo, solto, bem lisinho, o rosto, assim, fizeram uma Tudo maquiagem muito muito limpo, boa, né? quase como se ela tivesse uma louça, Sim, sim. entende? É muito é incrível. Eu sou suspeito para falar. Eu sou um fã do Darren mesmo, assim. Eu acho que é o melhor filme dessa seleção, tá? Vale muito a pena assistir Mãe, vale mesmo. Mas que eu acho que do filme é o que. Não, é o que eu queria dizer. Não vou me alongar muito, não, tá, Jorge? O Ninfomaníaca, o que acontece? O Ninfomaníaca é um filme que ele vai tratar de uma questão na vida da mulher. Porque o que acontece? Quem pode gostar de sexo? Quem pode gostar de sexo é o homem, né? A mulher que gosta de sexo, a mulher que expressa que gosta de sexo, ela é mal vista, Ainda assim, né? né? Se eu, por exemplo, não vou citar o que era, não vou citar nomes, nem etc. Mas houve um momento da minha vida em que eu estava num grupo com 4 mulheres, amigas minhas, íntimas. Uma delas comentou uma coisa que fez com o namorado. Num outro momento em que ela não estava, aquilo virou assunto. Entendeu? As mulheres que estavam naquele dia, elas acharam aquilo uma Um coisa, sabe? absurdo. Por quê? Porque ela viveu uma liberdade sexual não comum. Se fosse numa mesa só com homens, não teria tido problema nenhum. Não é um problema o homem ter liberdade sexual, que é ótimo. Tem mais é que ter mesmo, entendeu? Mas Sim. a questão é que já mais do que passou da hora da gente entender que mulher gosta de sexo também. Entende? Eu penso, humildemente falando, né, que a mulher tem a questão da gravidez. Então a mulher, inevitavelmente, ela tem um cuidado que eu acho que o homem tem que ter também, mas a mulher é que carrega o filho, né? Então, assim, eu acho que quem sofre mais com essa questão é a mulher. Mas, tirando isso, a mulher gosta de sexo. E isso tem que sair, esse tabu tem que acabar. Mais do que já passou da hora desse tabu acabar. Enfim. Sim, na Acessa a gente tem uma colunista, a Jussara Haddad, ela fez até Jussara uma Haddad. live também, ela já é colunista há bastante tempo, e ela aborda todos esses temas, né, da relação da mulher no sexo, tudo, que infelizmente ainda é um tabu, né, mas que a gente tem que ir quebrando aí com informação, né. Eu acho que a gente está vivendo um momento, Jorge, de caminho para o equilíbrio. Com Nós certeza. estamos caminhando para um equilíbrio. Infelizmente, nós ainda vivemos um mundo em que as pessoas consideram os assuntos mimimi, né? Ai, mimimi, ai, mimimi, ai, mimimi. Não, não é mimimi. As coisas têm que ser ditas, né? É claro que existem exageros, eu penso que existe. Mas até um amigo meu usa muito a expressão lugar de fala. Ele está vendo e é ele que eu estou citando, tá? Sim, se eu não estou no lugar de fala, então beleza, se a pessoa quer reivindicar,
cabe a mim defender. Se eu estou no meu, eu reivindico. Mas, assim, eu acho que as coisas tendem a um equilíbrio. Sim. Na medida em que houve muitos excessos, né, contra as vulnerabilidades ao longo de toda a história. O Ninfomaníaca trata disso, de uma mulher que sofre muito por gostar de sexo. A personagem de uma atriz, assim, é uma atriz que ela se entrega de corpo e alma aos papéis. A Charlotte Gainsbourg, eu estou aportuguesando o nome porque eu não sei se é assim que pronuncia, é uma atriz inglesa. Ela já fez vários filmes, fez 2 filmes com Lars von Trier, esse filme é dele. Só um parênteses, eu acho que é interessante só falar um pouquinho do Lars, é um diretor dinamarquês. O Lars, ele tem uma característica muito específica. Ele é um diretor que ele me passa muita angústia, sabe? Ele aparenta ser uma pessoa muito angustiada e que ele faz o quê? Ele dá vazão a essa angústia em textos, roteiros, filmes extremamente bem feitos. Eu tenho dificuldade de dizer qual é o meu filme dele preferido. Eu tenho dúvida entre Dogville e o Ninfomaníaca, o primeiro. Sim. São 2, né? Mas o que acontece? No Ninfomaníaca, ela busca sexo. Essa é a impressão que o filme passa. Só que, na verdade, ele não é só isso, pelo menos. Ela busca sexo, busca as mais variadas formas. Mas, na verdade, o que ela busca é a punição. Entende? Ela é tão maltratada pelos desejos dela, ela sofre tanto com os desejos dela, que ela está o tempo todo se colocando em risco a fim de ser punida. Ela aparece no filme machucada, ela busca o sexo marginal, ela busca, inclusive, até mesmo somente a punição. Isso acontece no filme. Inclusive, essa pessoa é uma pessoa que é até interessante a participação desse homem, porque não é muito esclarecido. Ele é um homem que é procurado por mulheres. Não explica muito como ela o conhece. Essas mulheres vão até ele e ele faz com elas o que ele quiser. Sempre uma violência. Violência, só isso. E ele chega a lesá-la. Simplesmente porque ela queria. Ela busca a violência e consegue. É claro que ela não resolve o problema dela, porque isso é algo muito interno, né? É um sofrimento muito grande que ela tinha. Não era assim que ela ia conseguir resolver, mas é assim que ela busca. É um filme belíssimo, vale muito a pena assistir. Eu lembro que esse filme tem uns 8 anos, 7, 8 anos. Eles estavam muito rigorosos na época, sabe? Com entrada em cinema. Então eu tive que mostrar para comprar ingresso meu documento, eu tive que mostrar meu documento para entrar na sala. Mas, enfim, um filme muito bonito, vale muito a pena assistir. Mais o primeiro do que o segundo. E, para finalizar, a seleção de filmes que eu fiz, a minha humilde seleção, tem o 365. O 365, ele também é um filme que engana o público. Ele tem uma mensagem implícita, né? Qual que é a mensagem do 365? Ele trabalha com a ideia de prazo. O próprio nome já diz, né? Ele é um prazo. 365 dias é o quê? É um ano. E é isso mesmo, né? No filme, um homem sequestra uma mulher, que de acordo com ele é uma mulher que ele já tinha visto numa visão etérea lá, que o salvou. E ela teria esse prazo de um ano para se apaixonar por ele. E ele tinha consigo essa certeza de que ela se apaixonaria por ele. Essa ideia de prazo é uma ideia que a Bárbara Bialous, eu acho que ela foi muito feliz de dar esse nome para o filme, de dar um prazo, né? Porque ela poderia, por exemplo, não ter um prazo, mas é dado. A mulher
tem isso na vida dela, essa ideia de prazo, né? Então a mulher, por exemplo, ela menstrua, né? Ela tem esse divisor de águas na vida dela. Ela tem o baile de debutante, não sei como é nas outras culturas, mas eu sei que aqui e nos Estados Unidos existe, não sei como é na Europa. A mulher, a perda da virgindade. Pelo menos o que eu observo no mundo, é que para a mulher tem um sentido e um significado social e cultural maior. O casamento, né? O casamento para a mulher, ele tem uma questão de um prazo, parece. Eu não sei se você pensa assim, se você observa isso. Mas eu Sim, com observo certeza. que as mulheres elas começam a ficar um pouco incomodadas com o passar do tempo. Do tempo, né? Né? Tipo assim, ai meu Deus, tô chegando 28, 29, 30, não casei. Até Né? para engravidar, né, também. Sim, justamente. Esse era o último prazo que eu ia falar, que era o prazo para gravidez. A mulher ela Sim. tem um prazo para gravidez, o homem não tem. Né? O homem, em tese, não tem um prazo. E isso é muito colocado para a mulher na vida, pela cultura, pela sociedade, por tudo que se vê em regra, pelos filmes também, pelas novelas, né? A mulher tem que se resolver jovem. A mulher não pode fazer nada depois dos 30, que seja. Isso no filme é o prazo que é dado para ela se apaixonar. E ela se apaixona efetivamente. A grande questão é que ela é uma mulher que se apaixona presa. Entende? Ela não tem liberdade de se apaixonar. E ela não somente não tem liberdade de se apaixonar, ela é submetida a violências sexuais antes de se apaixonar. Ele a expõe, né, a vê-lo transando, coisa que normalmente não aconteceria numa relação, digamos assim, comum, sei lá, não que não possa acontecer, mas é o que acontece no filme, ele a obriga a assisti-lo e ele conta com uma ideia. Aí isso é uma coisa que eu troquei até uma ideia com a minha analista e eu acho que faz sentido. Ele ocupa um espaço de príncipe encantado que ainda permeia a mentalidade de um grupo de mulheres, sabe? Por quê? Porque ele é um ator muito bonito. E com certeza, provavelmente, o personagem era também, né? Muito Sim. rico, né? Muito rico, muito bonito, muito poderoso. Então, o que ele é na prática? Ele é um rei. A mulher que fica com ele, ela não é uma esposa. A mulher que fica com ele, ela é uma rainha. Ela é uma escolhida. Ela é melhor. Entende? Então é uma interpretação possível e pode ser sim uma crítica que a Bárbara faz, né, para esse mundo que ainda espera um príncipe encantado. Eu acho que ela tenta colocar essa crítica no filme dela e é possível absorver. Tá bom, Jorge? Eu fiz essa seleção e caso você tenha interesse, eu me abro para algum questionamento seu. Sim, o nosso tempo já está quase esgotando. Eu tinha separado uma pesquisa aqui que fala justamente sobre a representação feminina no cinema, né? Essa pesquisa ela avaliou, Vitor, 500 filmes mais vistos entre 2007 e 2012 e apontou que somente 30,8% dos personagens com fala são mulheres e que apenas cerca de 10% de alguns longas possuem em seu elenco um número balanceado entre os dois sexos, que foi justamente o que a gente falou no início da live sobre a desigualdade, né, ainda na indústria cinematográfica. Era um dado que eu achei interessante a gente apontar na live também. Assim, só completando isso que você falou, essas vulnerabilidades a gente vê em ordem no cinema mesmo, Sim. né? Porque, por exemplo, quem que é se tem, por exemplo, se tem um galã,
se tem um ator que faz o filme, né, um personagem homem protagonista, ele é branco. Sim. 99,9% das vezes. Inclusive no cinema lá do B. Tá? Aí passou o branco, aí vai ter uma mulher que ele vai conquistar, etc. Essa mulher, em regra, é branca também. Aí, supondo que ela não seja branca, vamos supor o negro, um homem negro. Ele vai ter? Vai, mas ele vai ser o amigo, entendeu? Ele vai ser sempre um personagem secundário, terciário, né? Nos filmes de terror, por exemplo, o personagem negro sempre morre, entendeu? Mas a mocinha já é a que sobrevive, mas ela tem que ser o quê? Ela tem que ser pura, santa, casta e virgem, né? E geralmente branca. Eu não sei se eu já assisti um filme de terror com uma mocinha negra. Ah, não, já. Uma vez só. Então, assim, é isso. E para você, Vitor, qual que é a mulher que representa o cinema? A mulher? Sim. Olha, você me apertou, mas eu tenho resposta, sim. Mas eu não posso falar um nome só. Tá? Por quê? Porque eu tenho 3 atrizes que eu acho justo responder. Ai, que pena, algumas pessoas só estão entrando agora. Mas a live vai ficar disponível. Fica disponível, ela fica né? salva no nosso Instagram e amanhã também ela está no YouTube e no portal da Acessa.com. Então as pessoas podem assistir. Aí, sim, tô vendo que o o Varley filme tá Nós. falando Que o filme Nós, né? da Lupita, né? Pra você ver, ele conseguiu lembrar de um filme, né, que é do mesmo roteirista do Corra, que também é com público negro, um filme que venceu na época. Quer dizer, é pontual. Sim. Né? Você lembra de um filme? Qual é o filme? Ah, o filme da Lupita, que é vencedora do Oscar. Quer dizer, por isso que ela tá se bobear no filme, né? Porque é muito pouco. Mas isso que você falou, eu vou lembrar de 3 atrizes que eu acho que fazem jus a esse título. E uma atriz que eu gosto, tá? Aí, só porque eu quero falar. Uma que eu acho que pode parecer fácil, mas não é só por isso, é a Fernanda Montenegro. Claro. Fernanda Montenegro é um nome no cinema, né? Ela é um nome mesmo, assim. Você não quer só brasileiro, não, né? Você quer não. Tá. Pode citar 3, então. Tá. A Fernanda Montenegro, eu acho que ela tem aí uma bagagem muito legal de cinema. A outra eu acho que é impossível não falar, que é a Meryl Streep. Né? A Meryl Streep, ela tem uma característica que eu sou um grande fã dela. Ela é muito versátil. A Meryl Streep, ela faz qualquer coisa. Ela faz drama, comédia e tudo muito bem feito. Ela consegue indicação para o Oscar fazendo qualquer coisa. E, por último, eu indicaria a Kate Winslet. A Kate Winslet é uma atriz que eu acompanho desde que ela era uma adolescente. E ela só faz filmão. Ela só arrasa. Só arrasa, assim. São 3 atrizes que eu acho assim, que carregam um título de damas do cinema mundial. E uma atriz que eu gosto é a Jennifer Lawrence. Acho ela uma grande atriz, está caminhando para uma maturidade e tende a se tornar uma das maiores do mundo, na minha opinião. Sim, a Patrícia também falou sobre o filme Estrelas Além do Tempo, que tem mulheres negras como protagonistas. Estrelas Além do Tempo. Além do Tempo, Reservado. Ô Vitor, eu agradeço a sua participação, de todos que acompanharam a nossa live, né? Quem entrou agora, ela vai ficar disponível no YouTube, no site da Acessa e também aqui no IGTV. Então ainda é possível compartilhar, marcar amigos. Eu quero agradecer também a todos os que assistiram. Muito obrigado pelo prestígio, por terem tirado esse tempo, tá bom? Muito obrigado mesmo. E acompanhem os meus textos, eu vou ficar muito feliz, tá? Lá na Acessa.com. Com certeza. Muito obrigada a todos que participaram. Ai, meu Deus.